Minha tia faleceu numa manhã fria de terça-feira. O hospital liberou o corpo no mesmo dia. E poucas horas depois, ela já estava sendo enterrada. Sem velório, sem despedida, sem tempo sequer para reunir a família. Tudo foi feito com uma pressa absurda, como se estivessem tentando enterrar não só um corpo, mas um segredo. Eu, que era muito próximo dela, estranhei cada detalhe. Meu pai, visivelmente abalado, evitava responder qualquer pergunta. Minha mãe apenas dizia: "Deixa isso pra lá. Já foi, mas não pra mim." Não quando, no dia seguinte, o nome do cemitério apareceu estampado em todos os portais de notícia. Denúncia An Nima INTERDIT Cemitério Municipal de Chia Emanse. Junto da foto aérea da entrada, uma faixa amarela da polícia cercava o local. Quando vi aquilo, meu estômago virou. Minha tia havia sido enterrada ali, a menos de 24 horas. Peguei o carro e fui direto para lá. O portão estava fechado, mas uma multidão se amontoava do lado de fora. Repórteres, policiais, funcionários da prefeitura e pessoas que, como eu, tinham parentes recém-enterrados naquele solo, agora suspeito. Uma mulher, aos prantos, dizia ter ouvido um barulho vindo de dentro de uma cova na madrugada. Um coveiro jurava que o corpo de um dos túmulos estava posicionado, de forma estranha demais para ser normal. E então veio a confirmação. 3 covas seriam reabertas. Entre elas, a da minha tia. Eu paralisei. A cabeça girava. O peito pesava. Será que ela? Será que enterraram ela ainda viva? O que começou como uma despedida acelerada, agora se tornava um pesadelo digno de filme. E o que estava por vir? Ninguém ali estava preparado para enfrentar. Inclusive eu. Porque quando abriram o caixão, não foi só o corpo dela que encontraram. Dentro daquele caixão, havia um objeto que não fazia sentido algum estar ali. Um objeto que ligava minha tia a algo muito maior. Algo que envolvia gente poderosa. Documentos desaparecidos e uma verdade que estava enterrada havia muito mais tempo do que ela. E acredite, esse segredo não morreu com ela. Na verdade, foi exatamente ele que a matou. E tudo começou com uma escolha que ela fez no passado. Uma escolha que ela jamais imaginou que terminaria com o próprio enterro sendo notícia no país inteiro. Agora me responde uma coisa. Você acha que alguém pode ser enterrado com vida, sem que ninguém perceba? De qual cidade você está assistindo isso? Comenta aqui embaixo. E já deixa o like porque a história que você vai ouvir agora muda tudo. Minha tia Helena era uma daquelas pessoas difíceis de definir. Ao mesmo tempo em que parecia misteriosa, também era a mais afetuosa da família. Enquanto meus tios mal lembravam meu aniversário, ela sempre chegava com um presente, envolto em fitas e um abraço demorado. Tia Helena tinha um jeito silencioso de observar o mundo, como se sempre estivesse ouvindo alguma coisa que ninguém mais percebia. Quando criança, eu costumava me sentar ao lado dela durante as festas e perguntar por que ela não se casou. Ela sorria, olhava para o jardim ou para a chuva lá fora e dizia: "Alguns segredos a gente leva até o fim, meu filho." E eu ria, sem entender. Com o tempo entendi que minha tia era sozinha por escolha, ou talvez, por sobrevivência. E foi por isso que o dia da morte dela me bateu tão errado. Recebemos a notícia de manhã cedo. Disseram que foi um mal súbito, no banheiro de casa. A diarista a encontrou caída e sem sinais vitais. O laudo foi apressado causa natural, nenhuma autópsia. Em menos de 4 horas, meu pai ligou dizendo que o enterro seria naquela mesma tarde, sem velório, sem missa, sem tempo. Isso me pegou como um soco. Tia Helena sempre dizia que não queria festa para choro, mas também nunca falou em ser esquecida. Mesmo assim, todos pareceram aceitar a decisão como algo natural. Todos, menos eu. Cheguei ao cemitério e senti uma inquietação que não sabia explicar. O caixão já estava lacrado. O padre fez uma benção rápida, lendo um texto impessoal que parecia saído de um catálogo. Ninguém falava sobre a causa da morte, ninguém chorava muito alto. O máximo que se ouvia era um suspiro contido, ou uma conversa sussurrada sobre quem cuidaria da casa dela. Agora, quando tentei puxar assunto com meu pai, ele desviou o olhar. "Não é hora de perguntas, filho." Minha mãe, do outro lado, parecia carregar algo entre os dentes. Ela segurava minha mão com força e não me deixava circular muito pelo local. Parecia querer me manter perto, como se temesse que eu visse ou ouvisse algo indesejado. O enterro durou 20 minutos. Em 30, já não havia mais ninguém por lá. Voltei para casa com uma sensação incômoda no peito, como se algo estivesse errado desde o começo, mas todo mundo estivesse fingindo que não via. E foi só no dia seguinte, tomando café diante da TV, que tudo virou de cabeça para baixo. Estava distraído, olhando para o nada, quando o apresentador mudou o tom de voz.
Interdição urgente em cemitério da Zona Norte. Denúncia anônima aponta irregularidades em enterros realizados ontem à tarde. No canto da tela, a imagem do portão do cemitério onde minha tia foi sepultada. Uma faixa amarela com a palavra polícia estampada. Repórteres. Gritos ao fundo. E um detalhe me gelou. A denúncia falava sobre 3 túmulos específicos, e um deles, segundo o apresentador, pertencia a uma mulher recém-falecida. Sem pensar, larguei a xícara e corri até o carro. O caminho parecia mais longo do que nunca. Cada semáforo vermelho me dava vontade de gritar. Ao chegar, uma multidão já havia se formado. Policiais controlavam a entrada. Um grupo de jornalistas tentava arrancar respostas de um funcionário. Visivelmente nervoso, um homem mais velho chorava dizendo que tinha certeza de que ela não estava morta ainda. Ela me ligou, eu juro. Trust da Manha só tocou uma vez, mas era ela. Ninguém levava a sério. Até que um coveiro, pressionado, deixou escapar algo que congelou o ambiente. O corpo dela estava virado. A tampa do caixão estava arranhada por dentro. Um silêncio brutal caiu sobre o lugar. Uma senhora desmaiou. Um repórter se aproximou da fita de isolamento e foi contido. E então, o delegado falou: "Vamos reabrir 3 covas. Começamos agora." Uma dessas covas era a da minha tia. Eu não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa: aquilo não era mais um luto, era um mistério. E o que havia dentro daquele caixão ia mudar tudo o que eu achava que sabia sobre a mulher que me criou como um filho. As horas seguintes pareciam cena de série policial. A área do cemitério onde minha tia estava enterrada foi isolada. Técnicos começaram a escavar com cautela. Tudo estava sendo filmado por autoridades, e também pelas câmeras dos repórteres, que narravam cada movimento como se fosse um espetáculo macabro. Fiquei parado ali, observando. Meus pés estavam colados ao chão, mas minha cabeça rodava. Eu revivia a infância com minha tia, cada gesto, cada silêncio, e principalmente, as vezes em que ela parecia desconfiada, olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo observada. Nunca entendi aquele comportamento até agora. Quando a tampa do caixão foi aberta, o tempo pareceu parar. Os peritos cercaram a área e impediram que qualquer civil se aproximasse. Mas vi, ainda de longe, os olhares de espanto. Um deles pegou algo de dentro. Não era parte do corpo. Era um envelope. Um envelope marrom, fechado com cera vermelha, foi guardado em uma maleta. E ninguém disse uma palavra sobre ele. Mais tarde, eu descobriria que aquele envelope era apenas a ponta do iceberg. Voltei para casa, sem conseguir respirar direito. Number 2. Caminho, liguei pro meu pai. Queria respostas. Mas ele não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Chegando em casa, minha mãe estava me esperando na sala. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou, com os olhos úmidos: "Não mexe com isso. Sua tia sabia demais. E morreu por causa disso." Eu travei. Pedi que ela explicasse. Ela hesitou. Sentou no sofá e me contou o que nunca tinha dito antes. Nos anos 80, tia Helena trabalhou como secretária em um gabinete de um político influente. Na época, houve um escândalo envolvendo o desvio de verba de obras públicas, superfaturamento, desaparecimento de documentos. O caso nunca foi a julgamento, porque as provas sumiram, e quem sabia demais, desapareceu. Segundo mãe, Helena viu algo que não deveria. Ela chegou a relatar para a família que estava sendo seguida, mas ninguém levou a sério. Até que um dia, ela largou tudo, pediu demissão, vendeu o carro, cortou contato com vários amigos e passou a viver de forma quase reclusa. Ninguém soube o motivo real, até agora. Minha cabeça não parava de girar. A pressa no enterro, a ausência de velório, o corpo virado no caixão, o envelope. E agora, a ligação dela com uma denúncia antiga que ainda podia incriminar gente poderosa. Voltei ao quarto dela naquela noite. A casa estava lacrada pela polícia, mas como familiar direto, tive autorização de entrar para pegar documentos pessoais. Só que eu queria mais. Comecei a vasculhar tudo, nas gavetas do quarto, nada demais. Mas no fundo de um armário, dentro de uma velha caixa de sapato, encontrei um gravador antigo e várias fitas. Em cada uma, etiquetas escritas à mão. Reunião -março 89, conversa -corredor, depoimento M. Levei tudo escondido. Passei a madrugada ouvindo. As fitas estavam deterioradas, mas deu para entender bastante coisa. Vocês. De homens falando sobre dinheiro que não podia aparecer na contabilidade. Mencionavam nomes, projetos, até um juiz local. Tudo isso gravado por alguém que claramente sabia que estava correndo perigo. A última fita era diferente. Tena. A voz da minha tia, ela falava diretamente no gravador. Se eu for encontrada morta, não aceitem a explicação. Eu tenho medo,
Muito medo, mas não posso mais calar. E então, silêncio. Meu sangue gelou. Aquilo não era mais sobre despedida, era sobre justiça. No dia seguinte, fui até a delegacia, entreguei as fitas e relatei tudo o que sabia. O delegado ouviu, com atenção, mas percebi em seu rosto um desconforto. Quando terminei de falar, ele respirou fundo e disse: "Esses nomes são perigosos. Você precisa tomar cuidado." Perguntei se havia como proteger as provas. Ele disse que sim, que tudo seria encaminhado à promotoria. Mas algo no tom dele me dizia que eu estava mexendo em algo muito maior do que podia lidar. E foi aí que me dei conta de que talvez eu estivesse sendo seguido também. Noite, ao sair da delegacia, um carro me acompanhou por 4 quarteirões. Quando parei bruscamente na entrada de um beco e encarei o veículo, ele deu ré e sumiu. E então a ficha caiu. Minha tia não foi enterrada com pressa por acaso. Aquilo foi calculado. Ela foi silenciada, mas não apagada. E o que havia naquele envelope retirado do caixão ainda não tinha vindo à tona. Eu precisava saber o que tinha ali dentro. Mas o acesso a esse material estava, agora, nas mãos de alguém que talvez não quisesse que a verdade fosse revelada. 2 dias depois de entregar as fitas, recebi uma ligação da delegacia. O delegado queria conversar com urgência sobre um novo desdobramento. Cheguei lá com um coração acelerado, ele me conduziu a uma sala mais isolada, fechou a porta, baixou as luzes e sem rodeios disse: "Abrimos um envelope encontrado no caixão da sua tia." Meus olhos se arregalaram. Ele continuou: "Dentro havia uma série de documentos antigos, mas te duas cópias. Nenhuma assinatura original, só que entre eles havia algo que ninguém esperava. Uma foto." Ele puxou o envelope e colocou a imagem sobre a mesa. Era preto e branco, granulada, mas dava para ver nitidamente 3 homens reunidos ao redor de uma mesa. Um deles eu reconheci de imediato. Era o ex-prefeito da cidade, envolvido em vários escândalos que jamais deram em nada. O outro era um empresário local muito influente, hoje dono de construtoras que ganharam quase todas as licitações públicas nos últimos 20 anos. E o terceiro, o atual juiz da comarca, o mesmo que arquivou dezenas de denúncias ligadas. Aquele período, a foto estava datada, março de 1989, o mesmo mês de uma das gravações da minha tia. "Isso é o suficiente para reabrir inquéritos antigos", disse o delegado. "Mas também é o tipo de coisa que pode fazer pessoas sumirem." Ele não precisava dizer mais nada. A presença da foto dentro do caixão, ao lado do corpo da minha tia, era um recado, um testamento de coragem. Ela sabia que poderia morrer por aquilo, e mesmo assim decidiu esconder a prova mais valiosa, onde ninguém jamais procuraria. Ou, pelo menos, onde levaria muito tempo até alguém encontrar. Mas a denúncia anônima antecipou tudo. E agora o segredo tinha vindo à tona. Quando perguntei se ele sabia quem fez a denúncia, o delegado hesitou. "A ligação veio de um orelhão", voz distorcida. "Mas temos um palpite. E você não vai gostar." Ele abriu uma pasta e me mostrou a imagem do registro de entrada no hospital, no dia da morte da minha tia. O acompanhante que levou o corpo não era meu pai. Era um homem de meia idade, usando o nome do meu pai, com documento falso. Uma câmera externa do hospital captou a chegada. Eu olhei para a tela e congelei. Aquele homem já tinha me seguido antes. Era o motorista do carro preto que me perseguiu na saída da delegacia. Tudo estava conectado. O delegado então disse algo que me fez perder o fôlego: "Sua tia provavelmente não morreu em casa. O corpo dela foi entregue com sinais de asfixia. Mas o laudo foi fraudado. Foi como se o chão sumisse. Ela foi silenciada, de propósito, para que a foto nunca chegasse a ninguém. Mas ela sabia. Ela previu, e fez o que pôde para garantir que mesmo morta, a verdade emergisse. Só que agora, o problema era outro. Eu tinha me tornado o elo dessa cadeia. A última peça viva com acesso às gravações, aos relatos, a conexão com a história. E gente com poder estava disposta a enterrar mais do que corpos para impedir aquilo de vir à tona. O delegado me orientou a sair da cidade. Disse que entraria com pedido de proteção, mas que não podia garantir muita coisa. "Eles estão em todos os lugares", ele repetia. No dia seguinte, enquanto organizava algumas roupas para sair, encontrei algo que tinha passado despercebido, um envelope pequeno, dentro de um livro antigo da minha tia, escondido no fundo da gaveta da escrivaninha. Era uma carta, escrita à mão, endereçada a mim, com a caligrafia dela. "Se você tá lendo isso, é porque minha hora chegou." Eu tentei me manter em silêncio, mas o silêncio é uma prisão. Guardei provas, documentei o que pude, e enterrei o que não consegui mostrar em vida. Sei que vão me calar, mas que você, um dia,
entenderá tudo. Não deixe que a covardia vença. A verdade tem raízes. E uma hora, ela rompe o solo. Com amor eterno, tia Helena. As palavras queimaram em mim. Ela nunca foi só minha tia excêntrica. Ela foi uma testemunha que teve coragem de manter os olhos abertos num tempo em que todos fingiam dormir. E agora, a responsabilidade era minha. Naquela noite, deixei a cidade. Dirigi, sem rumo, até o Sol Nasser. Cada placa de estrada parecia um portal para uma nova decisão. Mas lá no fundo, eu sabia. O segredo que ela carregou por tanto tempo não ia morrer em silêncio. E quem tentou enterrá-la? Não fazia ideia de que na verdade ela havia plantado uma bomba relógio que estava prestes a explodir. 3 meses se passaram desde que deixei minha cidade. Mudei de nome, de aparência, de rotina. Meus dias viraram uma coleção de silêncios e cuidados extremos. Não atendia números desconhecidos, evitava circular por lugares previsíveis. E, principalmente, não confiava em ninguém. Durante esse tempo, a investigação sobre os documentos da minha tia Helena seguiu um caminho sombrio. A princípio, houve comoção, manchetes que falavam de denúncia póstuma, conexão histórica e possível reabertura de casos arquivados. Mas aos poucos, as notícias sumiram. O delegado que cuidava do caso foi transferido para uma comarca no interior do estado. E o promotor que receberia os documentos sofreu um acidente doméstico e se afastou. Ninguém mais tocava no assunto. Era como se tudo tivesse evaporado. Mas eu sabia. A fumaça ainda subia debaixo da terra. Um dia, recebi um envelope anônimo no endereço temporário, onde estava hospedado. Dentro dele, havia apenas um pendrive. Ao abrir os arquivos, vi algo que me deixou sem ar. Cópias digitais de todos os documentos encontrados com minha tia, a foto, as fitas convertidas em áudio, e mais, uma pasta chamada Cartas. Dentro, imagens escaneadas de dezenas de correspondências trocadas entre ela e outra mulher, que assinava como L. Nas cartas trocavam informações, datas, nomes, e um detalhe me arrepiou. A mulher por trás das cartas dizia ter trabalhado como contadora no mesmo gabinete, onde minha tia foi secretária. Em uma das últimas cartas ela escreveu: "Se tudo dar errado, enterre o original, onde ninguém tem a coragem de mexer." E minha tia respondeu: "No lugar onde todos enterram a culpa, debaixo da terra." Foi ali que entendi. O envelope no caixão não era a única prova. Era apenas a isca. Aquilo foi plantado propositalmente. Para provocar, para chamar atenção, minha tia armou tudo. Porque a verdadeira bomba ainda estava enterrada. Voltei discretamente à cidade semanas. À noite, disfarçado, entrei no cemitério com a ajuda de um antigo amigo da infância, que hoje era vigilante noturno. Sabia que estava me arriscando, mas precisava confirmar a última peça. No canto mais antigo do cemitério próximo do uma árvore seca que minha tia costumava visitar quando era viva, encontrei o túmulo de uma mulher chamada Laura. Ela era a mesma mulher das cartas. A mesma que trocava segredos com minha tia. Enterrada no mesmo cemitério, com uma data de falecimento idêntica à data do sumiço dela, no escândalo de 1989. Peguei uma pequena pá e comecei a cavar no canto da lápide, onde o solo parecia ligeiramente remecido. Não precisei ir fundo, a cerca de 20 centímetros de profundidade encontrei uma caixa metálica, envolta em plástico e fita adesiva. Dentro, mais documentos. Dessa vez, assinados originais, contratos falsificados, recibos de depósitos, nomes e uma última carta, endereçada à próxima geração. Se você chegou até aqui, é porque não se contentou com o silêncio. Nós fizemos o que podíamos na nossa época. Mas agora, é com você. Naquele instante, percebi que aquilo não era só sobre justiça. Ira sabralagado sobre memória, sobre coragem transmitida como uma herança invisível. Nos dias seguintes, entrei em contato com um jornalista investigativo de fora do país. Alguém que minha tia mencionava em uma das fitas. NV8. Ele me respondeu poucas horas depois, dizendo que aquele material poderia derrubar figuras muito maiores do que IUM e que ele publicaria tudo, com ou sem autorização judicial. 2 semanas depois, a matéria foi ao ar, não nos portais locais, mas em uma das maiores revistas internacionais de jornalismo investigativo. A repercussão foi explosiva e inevitável. A imprensa brasileira foi forçada a cobrir o caso. O nome da minha tia foi citado em manchetes como a mulher que denunciou, depois da morte. E pela primeira vez, ela foi ouvida. Na semana seguinte, recebi uma ligação da ouvidoria do Ministério Público. O inquérito havia sido oficialmente reaberto. Um pedido que eu fosse incluído no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Aceitei.
mas pedi uma coisa: que a lápide da minha tia fosse substituída. No lugar do nome simples, pedi que gravassem as seguintes palavras: aqui jaz uma mulher que falou, quando todos se calaram. No dia da troca, fui até lá, sozinho. Levei uma flor branca e a carta original que ela havia me deixado. Enterrei ali, ao pé da nova lápide, como quem devolve algo precioso ao seu verdadeiro dono. E enquanto o vento soprava, e as folhas se mexiam, senti, pela primeira vez desde tudo isso começou, que ela estava em paz. E eu também. Porque o que foi enterrado às pressas, agora, era lembrado com honra. Mas antes de ir embora, notei algo estranho. Na lateral da lápide, gravado com letras minúsculas, havia uma inscrição que eu nunca tinha visto antes. Quase como uma assinatura secreta, estava escrito: ainda restam vozes debaixo da terra. Meu coração acelerou. Aquilo era um aviso? Um lembrete ou talvez uma promessa? Saí dali com essa pergunta martelando na cabeça. Porque se há uma coisa que aprendi com minha tia, é que segredos não apodrecem sozinhos. Eles esperam. Esperam o momento certo de gritar. E quando gritam, fazem o mundo inteiro escutar.